Alô você! O que a gente vai trabalhar agora? Crimes contra a honra. Olha só, os crimes contra a honra são questões que não caem em concurso, né? Como diria um grande amigo meu, despenca, cai várias vezes em vários tópicos, em vários temas e de várias formas que pode ser cobrada. Isso aí em todas as bancas examinadoras, principalmente na CESP-UNB, que eles gostam bastante de crimes contra a honra. Lembrando o seguinte, os crimes contra a honra é capítulo que está dentro do título crimes contra a pessoa. Então, dentro do título Crimes contra a Pessoa, que começa no artigo 121 do Código Penal, eu tenho vários capítulos. Eu tenho os crimes dolosos contra a vida, que tem o artigo 121, que é o homicídio, 122, que é a instigação ao auxílio ao suicídio, 123, que é o infanticídio, 124, 25, 26, 27, 28, que trata do aborto. Vai desde o autoaborto até mesmo as formas permissivas de aborto. Então, eu tenho no início os crimes dolosos contra a vida. Logo depois eu tenho da periclitação da vida e da saúde, eu tenho das lesões corporais, da inviolabilidade de domicílio, eu tenho das liberdades individuais e eu tenho também dos crimes contra a honra. Então você já sabe, ó, os crimes contra a honra, ele é um capítulo que está intitulado, está dentro do título Crimes contra a Pessoa. Isso daqui já caiu mais de uma vez, tá? Em concurso público. Então, olha só, a primeira coisa que eu trato com você, às vezes as pessoas pensam de forma diferente. Fala assim, não, Evandro, dentro dos crimes contra a pessoa só tá os crimes dolosos contra a vida. Tá errado. Você sabe que os crimes contra a pessoa tem vários capítulos e um deles é o crime contra a honra, que eu vou trabalhar agora com você. Quais são os crimes que estão nos crimes contra a honra? Calúnia, difamação e a injúria, nessa ordem. Do 138, 139 e 140. Logicamente, a gente tem também o 141 e o artigo 142 e o 143 que tratam de situações acessórias aos crimes contra a honra. Mas vamos primeiramente tratar dos crimes. O que eu vou fazer com você? Eu vou fazer aqui uma introdução ou um resumo de tudo que a gente vai trabalhar daqui para frente. Olha, a calúnia é um crime contra a honra que é facilmente identificado. Por quê? Porque ela trabalha ligado diretamente a uma imputação falsa de crime. Imputação falsa de crime. E aí a gente vai ver como é que funciona daqui para frente, que eu vou trabalhar crime a crime com você. A difamação, você vai gravar agora, que é alguma coisa que mexa com a sua reputação. E, logicamente, eu vou dar vários exemplos. E a injúria, ela trabalha com a sua dignidade e com o seu decoro. Olha, a primeira forma objetiva de acertar a questão em concurso é lembrar que os crimes contra a honra estão dentro dos crimes contra a pessoa, que você tem a calúnia, a difamação e a injúria, que são os únicos 3 crimes contra a honra que está presente dentro do Código Penal. Você tem a calúnia, que é uma imputação falsa de crime, a difamação, que mexe com a sua reputação, e a injúria, que mexe com a sua dignidade e seu decoro. Aqui eu tenho o primeiro ponto para você acertar a questão. Se você fizer uma ligação de um em outro, você já acerta. Por exemplo, as questões mais simples caem assim. É correto afirmar que quando determinada pessoa humilha, com a intenção de humilhar, mexe com a dignidade e o decoro, estamos diante de um crime de difamação. Você já sabe que está errado, porque você vai ligar as palavrinhas injúria à dignidade e decoro, difamação à reputação e calúnia à imputação falsa de crime. Gravou até aí? Beleza. Outra coisa que a gente tem que ter na cabeça são as espécies de honra. Isso aqui é importante para a gente conhecer os crimes contra a honra. O que é a honra objetiva? Honra objetiva é aquilo que as outras pessoas, que terceira pessoa acha de você. Acha de você. Aqui a gente vai fazer um esqueminha que nunca mais você vai esquecer. Você vai dizer que a honra objetiva é o seu bom nome perante as outras pessoas. Pronto, a gente está diante do conceito de honra objetiva. Dá um exemplo, Evandro. Você já viu, cara, que em ambiente de trabalho, ou mesmo na escola, em qualquer lugar, a chamada fofoca, que uma fica falando da outra? Às vezes isso tem muito entre mulher, mas tem entre homem também. Fica as menininhas conversando, aí as meninas falam, pô, cara, sabe aquela outra menina que tá lá do outro lado da sala? Então, aquela menina mó safada, mó galinha. Aí até classificaram, deram um nome novo, né, cara, lá pro auge, que é piramputa galiranha. O que a menina é? Piranha, puta, galinha e piranha, tudo junto, piramputa galiranha. Esses dias eu ouvi, cara, o cara falando no curso, aquela menina não é galinha não, ela é uma piramputa galiranha. Eu falei, pô, cara, calma que você tá mexendo com a honra objetiva dela. Por quê? Porque tem uma pessoa falando de terceira pessoa que não tá presente e manchando a reputação dela perante as outras pessoas. Ou seja, tá mexendo com a honra objetiva. Agora, honra subjetiva é aquilo
que a própria pessoa acha dela. A própria pessoa acha dela mesma. Legal. Na prática, se a própria pessoa acha dela mesma, para você se sentir ofendido, para ter uma ofensa à sua honra subjetiva, a pessoa tem que falar isso contra você. Macete. Na injúria, é mais um macete, tá? Eu vou falar crime por crime, eu só estou dando os macetinhos. Na injúria, tem que ser pessoalmente a ofensa. Por que pessoalmente? Porque você vai ver que daqui a pouco mexe com a honra subjetiva. Ou seja, o que é o que a pessoa acha dela mesma. Você já viu aquelas pessoas que têm aquela chamada orelha de abano? A pessoa ela tem a orelha chegada para frente e você tem que fazer uma cirurgia para a orelha voltar para o normal? Então, é uma característica negativa dela que deixa ela, às vezes, humilhada com ela mesma. Se outra pessoa chegar para ela com um fim, tem que ter um fim específico de humilhar e falar para ela sua orelhuda, sua cabeçuda, ou seja, falar qualquer coisa de características pessoais diretamente para a pessoa com a finalidade de ofender, vai estar mexendo com a honra subjetiva da pessoa. Aí o que eu faço com você? Eu vou começar a encurtar os caminhos. Lembrando que eu vou trabalhar crime a crime. O que eu estou fazendo é macete para encurtar caminho para você já acertar a questão. Olha só, enquanto a calúnia e a difamação, elas mexem com a honra objetiva, ou seja, o que as outras pessoas acham de você, a injúria mexe com a chamada honra subjetiva da pessoa. Não vale inverter, tá? Então aqui a gente já tem um monte de questão. É correto afirmar que a calúnia mexe com a honra subjetiva? Tá errado. É correto afirmar que a injúria é a única dos crimes contra a honra que mexe com a honra subjetiva? Tá certo também. Então a gente já está encurtando os caminhos. Ó, outra coisa que tem que ser falada na introdução é o que tange a exceção da verdade. Pessoal, o que é a exceção da verdade? Exceção da verdade é a possibilidade que você tem de provar em juízo que aquilo que você falou é verdade. Simplesmente isso. Na calúnia, ela é regra. Na difamação, ela é exceção. E na injúria, é vedado. Olha, vou dar um exemplozinho aqui nessa primeira introdução que a gente está fazendo nos crimes contra a honra. Olha só. Se, por exemplo, você acusa uma pessoa de crime, fala assim, a Aline, sabe aquela menina? A Aline foi a menina que apareceu no vídeo da Globo furtando a carteira do cara naquela loja. Pronto, você acusou a pessoa de determinado fato certo como crime. Aí a Aline vai lá e entra com ação de calúnia contra você, dizendo que você caluniou ela, acusando ela de crime. Aí você, em juízo, consegue a fita de vídeo. Na fita de vídeo tem uma perícia que pega a imagem perto da Aline, provando que ela era a autora do crime. E aí, Evandro, aí você conseguiu provar a exceção da verdade. Se você conseguiu fazer isso, ok, você que acusou ela de crime não vai responder porque você provou que o que você falou é verdade. Então vale na calúnia. Na difamação é uma exceção. Ah, mas a menina é uma puta. Legal, ela pode ser puta, prostituta, ela pode dar pra todo mundo, ela pode fazer o que ela quiser. Ainda assim, se você provar que é verdade, que ela é puta, ainda assim você vai responder pelo crime. Ah, Evandro, o negócio é o seguinte, a Cidinha traiu o Manuel com mais ou menos uns 44 motoristas de ônibus. Legal, você está difamando o bom nome da mulher. E se você provar que a mulher não tem bom nome? Que ela efetivamente mesmo saiu não com 44, mas com 46. Mesmo assim você responde pelo crime. A única exceção é quando você fizer uma difamação, olha que bacana, contra funcionário público e ainda assim ele tem que estar em razão da função do cargo dele. Eu vou dar um exemplo. Se você chegar e falar assim, pô, o fulano chega todo dia bêbado para trabalhar e ele é um particular, mesmo você provando que ele chega bêbado para trabalhar, você cometeu difamação porque você não tem o direito de ficar falando da honra objetiva dele, falando dele para as outras pessoas. Ou seja, você não tem direito de fazer fofoca. Tranquilo? Agora, se você falar, sabe, rapaz, o Manuel, aquele cara que trabalha nos Correios, que é funcionário público, cara, tu acredita que todo dia que ele chega para trabalhar, em razão da função do cargo dele, ele chega bêbado? Se você fizer essa difamação, mexer com a reputação desse cara e depois você conseguir provar em juízo que você falou, mas ele era funcionário público e você só fez isso porque ele estava em razão da função do cargo, aí vai valer a exceção da verdade. Na injúria, nunca vale a exceção da verdade. Ah, Evandro, mas olha só, cara, tô mostrando pro juiz, o cara é orelhudo mesmo. Ah lá, o cara tem os dentes para fora. Cara, o cara tem orelha de abano, eu não falei mais nada que é a verdade. Não, filho. Você, se tiver a intenção de ofender, se você
ofender usando a honra subjetiva, algo inerente ao cara, e falar direto para ele, mesmo provando em juízo que a exceção da verdade existiu, que o que você falou é verdade, ainda assim você responde pelo crime. Então, ó, o que eu dei para você aqui, uma introdução, eu mostrei para você os crimes contra a honra, falei para você que é um capítulo que está dentro do título, acabei de falar lá os macetinhos que você tem que acompanhar, isso aqui é um caminho mais curto, que tem a calúnia, a difamação e a injúria. Calúnia, imputação falsa de crime; difamação, reputação; injúria, dignidade e decoro. A injúria tem que ser pessoalmente, as outras duas a pessoa tem que saber através de terceira pessoa. Aqui as duas mexem com a honra objetiva, a injúria com a honra subjetiva. Bati a exceção da verdade, que é honra objetiva e honra subjetiva. Falei da exceção da verdade. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai trabalhar crime a crime, começando pela calúnia. A calúnia é bem tranquila, a calúnia. Não tem muita coisa que você se perder, não. A gente só vai fazer uma diferenciação para alguns outros crimes, tá? Vou ter que fazer uma diferenciação da calúnia, que é crime contra a honra, para um crime bem conhecido, que é crime contra a administração da justiça, mas calma lá, vamos por parte. Olha só, calúnia. O que é calúnia? É você imputar. Olha, alguns dados. Imputar tem que ser falsamente fato definido como crime, e tem que ter um plus, tem que ser um fato certo e determinado. Vou por parte explicar o exemplo e vou falar quando você escapa da calúnia e acaba caindo em outros crimes, que é a parte mais importante para se acertar a questão. Então você já sabe, ó, o que é calúnia? É imputar falsamente fato definido como crime, tem que ser fato certo e determinado. Por exemplo, imagina que você pode imputar esse fato de duas formas. Primeiro, se o fato efetivamente aconteceu, ou segundo, se você está mentindo sobre o acontecimento do fato. Imagina só. Você começa a contar para terceira pessoa, para outras pessoas, que o Antônio, que é um cara que mora lá do outro lado da rua, que ele furtou a casa da Dona Maria ontem, meio-dia. Ou seja, ele acusou o cara de furto, é um crime. Ele deu o fato certo e determinado, falou o local e aonde foi o crime. Agora, pode acontecer do furto da casa da Dona Maria ter acontecido mesmo, mas não ter sido essa pessoa que você está acusando, ou simplesmente o fato não ter ocorrido. E o que importa é você acusar falsamente a pessoa. Beleza, Evandro? Então, eu imputei falsamente um fato definido como crime, fato certo e determinado. E se, por exemplo, eu colocar um fato vago, eu falar assim, olha, o fulano de tal, o Manuel, ele é um ladrão. Se eu chamar o cara de ladrão, é um fato aberto, não foi um fato certo e determinado. Se eu tirar o fato certo e determinado, para de ser calúnia. E se for o chamado fato geral, que você está acusando o cara, ou fato vago, por exemplo, chamar o cara de ladrão, aí você não está imputando falsamente fato definido como crime certo e determinado. Você está simplesmente imputando falsamente alguma coisa que parece ser um crime, mas você não está dando fato certo e determinado, sai da calúnia e aí você entra na difamação. Por que na difamação? Porque aí se você chama o cara de ladrão, não dá fato certo e determinado, só chama de ladrão, você está mexendo com a reputação do cara. Então, é a primeira diferenciação. Para ser calúnia, tem que imputar falsamente, fato definido como crime, tem que ter certo e determinado. Tranquilo? Beleza, Evandro. Outra coisa importante, a calúnia você mexe com a honra objetiva. Ou seja, é o bom nome da pessoa. É o que você, por exemplo, as terceiras pessoas acham de você. A terceira pessoa acha de você. Só que qual é a diferença nesse caso concreto aqui? É que aqui está colocando o que a terceira pessoa acha de você, mexendo com a sua honra subjetiva, mas com a sua honra objetiva, mas tem a imputação falsa definida como crime, fato certo determinado. Se for fato vago geral, vai ser difamação. Legal. Agora, coisa bem importante que você não pode confundir é a calúnia com a chamada denunciação caluniosa. Olha só, a calúnia ela tem uma diferença básica para o artigo 339 do Código Penal. Lembrando que a calúnia é crime contra a honra, está dentro do título contra crimes contra a pessoa. A denunciação caluniosa, olha o nome, ó, denunciação
caluniosa, ela está no artigo 339 do Código Penal. Aqui é crime contra a administração da justiça. Vou dar a diferença para vocês em exemplo. Se eu chego no jogo de futebol, o cara não está presente, eu começo a falar dele, e rapaz, sabe aquelas duas chuteiras que sumiram no jogo do domingo passado? Então, quem pegou aquelas duas chuteiras foi o Almir, rapaz. Então eu estou falando para a terceira pessoa que o Almir cometeu o fato certo, determinado, e eu sei que é falso, dentro da minha cabeça eu sei que não foi o Almir, definido como crime. Pronto, já responde pelo crime de calúnia. Agora, se por exemplo, eu imputo falsamente um fato definido como crime, mas eu dou início a um procedimento, aí passa de ser calúnia, passa para ser denunciação caluniosa. Evandro, o que é o procedimento? Simplesmente eu sei que não foi o cara que cometeu determinado crime, eu vou na delegacia e dou início a um inquérito policial. Pronto, se eu contar para o delegado iniciar o inquérito policial, para de ser calúnia e começa a ser denunciação caluniosa. Ou seja, acaba o crime contra a honra, que é menor, e vai subsistir o crime contra a administração da justiça. A única diferença é que eu estou imputando falsamente fato definido como crime, só que em vez de eu só falar para as pessoas, eu vou e dou início a um inquérito policial. Mas vale o inquérito policial, vale também uma ação penal, vale também uma ação civil ou vale uma ação administrativa. Por exemplo, se eu acusar o cara falsamente alguma coisa como crime e não abrirem uma ação penal nem um inquérito policial, mas abrir, por exemplo, um procedimento de improbidade administrativa, que é um procedimento administrativo, civil e político. O que vai acontecer? Vai também ter o crime de denunciação caluniosa. Então, cuidado com a diferença entre calúnia e denunciação caluniosa. Cuidado quando sai da calúnia e entra para a difamação. São as coisas mais importantes que a gente tem desse crime aqui. Outra coisa, a calúnia também, ela é imputada no parágrafo 1º a quem sabe falso, a acusação prolata ela. Por exemplo, se você tiver num bolo de pessoas, uma pessoa conta para você que o fulano de tal roubou a casa da Dona Maria há 2 dias e você sai contando para as outras pessoas, tanto quem contou quanto quem prolatou também vai responder pelo crime. Outra coisa, vale também a calúnia contra os mortos. Ah, Evandro, mas o sujeito passivo é o morto. Não, filho, o morto não é sujeito passivo de direito nenhum. O morto, quando morre, acabou, extinguiu todos os direitos dele. Mas a calúnia contra os mortos, quem sofre esse crime, o sujeito passivo, não é o morto. Logicamente, são os descendentes, ascendentes ou os familiares do morto. Então, o interessante aqui é você saber que efetivamente existe a calúnia contra os mortos, tranquilo? Agora, olha, exceção da verdade. A exceção da verdade é válida no crime da calúnia? É válida, e você lembra que é a regra. Tem 3 situações que não é possível utilizar a exceção da verdade na calúnia. O número 1, eu coloquei no material, é só texto de lei, é só você dar uma lida. O número 3 também é só texto de lei, é só você dar uma lida, não interessa muito. Agora, o número 2 interessa muito. Por exemplo, se você imputar falsamente fato tido como crime ao presidente da República e ao chefe de governo estrangeiro, mesmo que você consiga provar que aquilo ali era verdade, você vai responder pelo crime. Porque, na verdade, o sujeito passivo é o Estado. Vou dar um exemplo. Imagina o seguinte, que você descobre, você está num hotel e o presidente da República está no hotel também. Aí você descobre que o presidente da República estava fazendo umas sacanagens lá com meninas menores de 14 anos. Cara, fazer qualquer tipo de ato libidinoso com menor de 14 anos é estupro presumido, não tem jeito. Você já vai responder como estupro de vulneráveis. É crime. Aí você descobre que o presidente da República estava comendo menininhas de 12, 13 anos. Legal. Aí você sai contando para todo mundo isso aí. Você estava mexendo com a honra objetiva do presidente da República e imputando ele falsamente fato tido como crime. Só que depois as câmeras pegam, ou por documentos ou filmagens, conseguem provar que o presidente da República efetivamente fez o que você falou. Aí você chega em juízo e fala, não, olha só, na verdade, eu não imputei falsamente fato tido como crime para o presidente da República. Olha aqui, tá verdade, ó, não é falso. Mesmo assim,
mesmo você conseguindo provar a exceção da verdade, você, em momento nenhum, em nenhuma situação, você pode falar mal do presidente da República. Você não pode mexer com a honra objetiva dele. Se você fizer isso, não vale a exceção da verdade. A mesma coisa de chefe de governo estrangeiro. Tranquilo? Vem o presidente da França aqui e você fala a mesma coisa. E o presidente da França estava comendo menininhas lá no Hotel Copacabana Palace. Legal. Você está mexendo com a honra objetiva de chefe de governo estrangeiro. Se depois vier a provar que era verdade o que você falou, ele vai ser processado e condenado da forma dele, com os foros privilegiados dele, e você também. Você não tinha nada que falar do chefe de governo estrangeiro e nem do presidente da República. Então não cabe exceção da verdade nessa situação hipotética. Então, ó, o que eu fiz para vocês? A gente matou aqui uma introdução e o crime de calúnia. Para a gente dar uma reforçada na calúnia antes de passar para os outros, eu separei umas questões para você bem bacana para a gente fazer agora, tranquilo? Então acompanhe comigo na tela algumas questões de calúnia. Comete o crime de calúnia quem difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Bem, a questão está erradíssima e aí você pode ver que só a introdução já matou esse tipo de questão. Assim, é questãozinha bem cara essa UNB mesmo, tá? Evandro, mas estava fácil porque falou a calúnia é quando difamar, aí já dava para ver que era difamação, tudo bem, eu trouxe a primeira questão bem básica, mas por exemplo, se você trouxer, se a questão trouxer falando a palavra calúnia e colocando difamação no mesmo texto, já está errado. Você lembra, calúnia é fato falso, certo, determinado, imputado a certa pessoa como crime, honra objetiva. A difamação é quando você mexe com a reputação, também com a honra objetiva de terceira pessoa, mas você não está dando o fato certo determinado tido como crime. Então, cada um tem os seus elementares especiais do crime. Vamos para a próxima questão. Semprônio, rígido mentalmente, com o propósito inequívoco de ofender Melvio perante terceiros, qualifica-o de vil, abjeto e burro. A conduta de Semprônio caracteriza o crime de calúnia. Bem, olha só o que a questão está falando para ele. Primeira coisa, está falando que Semprônio é rígido mentalmente, ou seja, que ele tem as funções mentais perfeitas. Depois, com o propósito inequívoco de ofender, está dando um elemento subjetivo que quer ofender, então já entra nos crimes contra a honra. Perante terceiros, se está falando de perante terceiros, está indo para a honra objetiva da pessoa. Qualifica-o de vil. O que é vil, cara? É que o cara é mau, que o cara ele faz a coisa com ideia de repulsa, tá? Abjeto e burro. A conduta de Semprônio caracteriza o crime de calúnia. Por que isso aqui está errado? Porque, na verdade, ele está trabalhando manchando a reputação da pessoa. Então é crime de difamação. Quando fala perante terceiros, já bateu a honra objetiva do cara. Como está falando mal dele, vai entrar direto na difamação. Então a questão estava muito boa. Vamos prosseguir aí para a próxima questão. O gerente da empresa XYZ LTDA, pretendendo que a empregada Rosa das Neves, portadora de deficiência física, apresentasse sua demissão, passou a afirmar que ela estava desviando dinheiro do caixa e que fazia uso dos recursos para manter sua relação extraconjugal com o colega de trabalho. Estas afirmações foram realizadas reiteradamente para todos os colegas, por mais de 3, levando Rosa a sentir-se em um ambiente de trabalho insustentável. O juiz do trabalho reconheceu a prática de assédio moral e determinou a expedição de ofício para a imputação dos delitos. A respeito da situação, podemos afirmar: o gerente poderá ser condenado, dentre outros, pelo crime de calúnia, assim como os demais empregados que tenham reproduzido a história sabendo a falsa. Tá certinho, tá? Ali, na verdade, tem mais de um crime. A questão veio até simples. Olha só, a primeira situação hipotética é o que eles fizeram. Eu tenho uma empregada e a empregada estava sendo acusada de duas coisas. Primeiro, que ela estava sendo acusada de tirar dinheiro do caixa. Então, estava acusando ela de um crime de furto, que pode ser que esse crime de furto ele exista ou ele não exista. Nesse caso concreto aí, o patrão acusou a empregada de um crime de furto que não existia, mas ainda assim é uma acusação falsa. Mesmo que existisse, se ele soubesse que não foi ela, também seria o crime de calúnia. Então, o crime de calúnia existe, ó, tá aqui, ó, calúnia. E mais, as outras pessoas, os outros empregados que ouviram, se eles prolatarem para outras pessoas, vão entrar no artigo 138, parágrafo 1º, que quem prolata, sabe falsa e divulga vai responder pelo mesmo crime. Então todo mundo responde. E se a questão quisesse dar uma ampliada ainda, ela podia dar uma ampliada. Você sabe por quê? Porque quando ele falou que ela estava traindo o próprio marido, também estava mexendo com a
reputação dela. Se estava mexendo com a reputação, a questão está certa, tá, pessoal? Sem tirar nem pôr. Houve o crime de calúnia e as pessoas que prolataram vão responder junto. Mas se a questão quisesse ir mais a fundo e dissesse que houve o crime contra a reputação, também houve, que é o crime de difamação, porque falou que ela estava traindo o marido dela. Tranquilo? Estava mexendo contra a honra objetiva dela, porque terceiras pessoas estavam sabendo disso. Bem tranquilo. Evandro, quando tem o mesmo cara que é o chefe, no caso concreto aí, ele faz essas duas acusações, ele acusa a pessoa de crime, fato certo e determinado, que ele sabe que é falso, e ele mexe com a reputação, tem dois crimes, eu tenho a calúnia e eu tenho a difamação. No caso concreto, como é que eu vou punir o chefe? Nesse caso aqui, foram chamados o seguinte, ó, foram chamados duas condutas com duas ou mais intenções. E aí, Evandro, se são duas condutas, duas ou mais intenções, eu vou na regra do chamado concurso material de crime. Concurso material de crime, simplesmente o juiz vai pegar a pena da calúnia, vai dar a pena dele e vai somar a pena da difamação. Ou seja, no caso concreto ali, se a questão quisesse ampliar, podia falar que existiu um concurso material de crimes entre o crime de calúnia e difamação e o juiz deveria somar as penas. Pronto, aí a gente ia ter a questão toda ampla. Mas do jeito que está aqui, está certo, tá? Se vier assim só, o gerente poderá ser condenado, dentre outros, pelo crime de calúnia, assim como os demais empregados que tenham produzido a história sabendo a falsa. Olha que interessante como é que a questão vem certinha, porque ele diz assim, o gerente poderá ser condenado, vírgula, dentre outros, ou seja, dentre outros crimes, que é isso que eu acabei de abrir aqui para você, a difamação. Vem sem opção de anular uma questão dessa. Tá certíssima, muito boa e serviu para a gente ampliar todo o leque de coisa que a gente tinha que trabalhar. Vamos trabalhar mais uma aí. O gerente poderá ser condenado, dentre outros, pelo crime de difamação, com aumento de pena, uma vez que a vítima é portadora de deficiência física. Tá certo também, olha aqui, ó. Ele poderá ser condenado por difamação. Eu já ampliei e matei essa questão. Então vamos para a última questão aí. O gerente poderá ser condenado, dentre outros, pelo crime de injúria, com aumento de pena, uma vez que a vítima é portadora de deficiência física. Olha que interessante. Se ele falar na presença dela, com a ideia de ofender, ele também poderá ser condenado por injúria. Evandro, por que injúria? Porque aí ele está mexendo com o elemento dela, com o elemento físico dela. Por quê? Porque ela é deficiente físico. E você vai ver lá na frente que efetivamente ocorre o aumento de pena. Evandro, e se no caso concreto o gerente fez assim, ele contou que a mulher cometeu um fato determinado como crime, mexeu com a reputação dela, falando isso para terceira pessoas, e falou que ela era deficiente ou ofendeu ela perante ela ou ela escutou na presença dela. Aí você tem a chamada honra subjetiva. Aqui em cima para a terceira pessoa é a honra objetivo. Beleza. Se o gerente cometeu os 3 crimes, Evandro, vai seguir a mesma regra? Vai somar as penas? Vai somar as penas. Tranquilo? Então, no mesmo caso concreto, se foram falados para as outras pessoas, eu tenho calúnia e tenho difamação. Se for falar direto para ela e mexeu com a característica física dela, que é o exemplo que ela é deficiente física, a gente tem um crime de injúria. Então, olha, matamos aí, tá bem certinho, terminamos por hora o nosso bloco aí, deu tudo muito certo, então vamos fazer o seguinte, não é um crime difícil, parte especial do Código Penal é isso aí mesmo, é você saber os detalhes, é trabalhar ponto a ponto e item a item, é fazer diferenciação de crime. Então é importante ter aquele resuminho do início, é importante fazer a diferença de calúnia para denunciação caluniosa, saber a diferença de calúnia para difamação, que você vê que as questões cobram muito, e saber dentro de qual título o capítulo Crimes contra a Honra está inserido. Vamos estudar, que é assim que a gente consegue vencer na nossa vida, é a escadinha do sucesso, turma regular, turma de exercício, turma de simulado. Eu sempre disse que seria simples, eu só nunca afirmei para você que ia ser fácil. Alô você!